Boa noite, gente do bem. Vocês acharam que eu não ia falar gente do bem hoje, mas a gente tem sempre que lembrar, e por isso, né, eu gosto de falar que sempre tem gente do bem. Tá chegando gente do bem aí. Eliana, Fernando, Elaine, grande confeiteiro, apicultor Luciano, gente do bem. Só entra gente do bem, gente. Só tem gente do bem. Alana, que bacana, Alana. Eu nunca lembro, Alana, se é girassol ou margarida. Eu sei a imagem dela. Girassol, eu acho, né? Marta, sejam todas, todos muito bem-vindos. Luca. Hoje a gente vai falar de uma coisa do medo, né? O medo, gente. Muito medo, né? Eu acho que é a primeira vez na história do planeta Terra que a gente tem uma psicosfera planetária de medo ao mesmo tempo. Querido apicultor Luciano, isso aí. Priscila, seja bem-vinda. Provavelmente, gente, é a primeira vez nesse planeta que a gente tem o planeta inteiro mobilizado durante tanto tempo por um sentimento de medo, né? Por algo tão terrível assim. E eu digo durante tanto tempo porque no 11 de setembro não foi tão abrangente assim, tá? O mundo inteiro praticamente ficou sabendo, sofreu com aquilo, mas eu acredito não tenha sido tão abrangente quanto essa pandemia. Mas no 11 de setembro, e é importante a gente falar sobre isso. Roseli, Vera Lúcia, sejam bem-vindas. No dia 11 de setembro, provavelmente, se você viu aquela coisa terrível pela televisão, você se lembra onde você estava naquele momento. Eu, por exemplo, estava dentro de uma sapataria e vi a correria do pessoal por uma televisão, acabei indo para a televisão e vi o segundo impacto, né, nas Torres Gêmeas. Boa noite, Fernanda, querida, seja bem-vinda. A gente está falando aqui que no 11 de setembro, quem viu pela televisão ao vivo, principalmente, lembra onde estava naquele momento. Eu não lembro a roupa que eu estava, mas eu lembro onde eu estava exatamente. Por que isso, gente? Porque tinha uma emoção muito forte. Estava na academia, a Fernanda lembra. O que ajuda a gente, o que, vamos dizer assim, guarda a memória em nós, é a emoção ligada àquele acontecimento, àquele fato. Por isso que no 11 de setembro, por exemplo, e em muitos outros fatos da sua vida, muito bons ou muito ruins, você lembra dele. Se ele for ruim demais, você não vai lembrar dele, porque ele vai para o teu inconsciente, se você não dá conta. A gente vai falar vai falar bastante sobre isso, né? Vânia, Valzanardi, sejam bem-vindas. O medo na pandemia. Eu vinha falando aqui do impacto das Torres Gêmeas e como isso impacta a psicosfera do planeta. Eu não sei se vocês sabem, mas o planeta Terra tem uma camada eletromagnética de proteção do planeta. E os americanos têm equipamentos, satélites que monitoram o tempo todo essa camada eletromagnética. É uma questão de segurança para nós. E um belo dia, os especialistas, os cientistas que trabalham nesse lugar, Zanardi, seja bem-vinda. Um belo dia, os cientistas que trabalham acompanhando essa camada eletromagnética, eles estranharam muito porque tinha um momento onde aquela continuidade de sempre, aquele estado normal da camada eletromagnética deu picos enormes. Então teve uma reviravolta muito grande nessa camada e os caras começaram a estudar aquilo com muita preocupação, né? O que houve com a camada eletromagnética do planeta? E o que aconteceu, gente? Não conseguiram achar de jeito nenhum qual foi o problema, o que aconteceu, até que alguém, um daqueles cientistas, resolveu olhar que dia foi que aconteceu. E adivinha, foi no dia 11 de setembro. Isso aí, a Fernanda está dizendo que acredita que o pensamento, a nossa mente se conecta a pensamentos através da frequência. Sim, com certeza, é bacana isso, Fernanda. Sueli, Leiva, sejam bem-vindas.
Porque nós somos emanação eletromagnética. A gente falou aqui em umas lives anteriores que o pensamento é matéria. Ele hoje estimula, inclusive em pesquisas de automação, de robótica, ele estimula braço mecânico, partes mecânicas, através de um chipzinho que é instalado no cérebro. Por isso que no 11 de setembro, quando muita gente ao mesmo tempo tem aquele impacto emocional de ver o choque dos aviões com as torres, a gente gerou uma emoção muito forte, uma emanação eletromagnética muito forte. Você junta milhões de pessoas com essa emanação eletromagnética, você mexe na camada eletromagnética do planeta. Isso foi um fato científico, tá, gente? Que aconteceu, estudado pelos cientistas americanos, que mexeu na camada eletromagnética do planeta. Então a gente está falando do 11 de setembro. Um momento. Sim, isso teve uma repercussão, as pessoas ficaram muito sentidas, muito mexidas, mas o que a gente está vivendo hoje é uma situação diária. Nós somos bombardeados diariamente por notícias tenebrosas, por notícias horríveis, de longe e de perto, do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos. Então a gente está emanando diariamente e recebendo essa vibração negativa, essa vibração de medo. Mônica, meu primo Ricardo, seja bem-vindo. Sueli, Helena, seja bem-vinda, querida. Daniele, sejam bem-vindas. A Fernanda está dizendo que tem uma teoria que nossa mente é um rádio. Acho que a doença atua sob frequência. Você falou um negócio bem bacana, Fernanda. Tem um cientista, um pesquisador, um médico e pesquisador, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, de São Paulo. Ele é uma autoridade mundial. Não, você não é doida não, escuta essa. Você falou que a nossa mente é um rádio. A Fernanda está dizendo aqui, será que eu sou doida? A nossa mente emana onda eletromagnética, igual celular, igual rádio. O Sérgio Felipe de Oliveira, procura na internet, ele tem palestras ótimas. Ele tem um site chamado Uni Espírito, fantástico. Então ele é um cientista, ele é um professor, ele é reconhecido mundialmente pelo estudo da glândula pineal. Ele descobriu, Fernanda, gente, que a nossa glândula pineal, dentro do cérebro, uma coisinha desse tamanico, tem dentro dela cristais de apatita, é um tipo de mineral, apatita. A apatita, ela é usada nos rádios transmissores. Olha aí a tua tese da mente é um rádio. Porque a apatita, ela tem a qualidade de absorver as ondas eletromagnéticas. E no rádio, uma outra parte eletrônica faz a decodificação dessas ondas em voz. No caso da televisão, em som, imagem. Então, a apatita no nosso cérebro, para que serve? Estranho, né? Serve para receber e outra parte decodifica. Então nós hoje, e tudo isso, gente, para dizer que nós emanamos medo para uma psicosfera, para uma egrégora maior, e captamos esse medo também. É bem importante a gente ter a consciência de que é como se eu dissesse assim, a grosso modo, o medo que você sente é seu e também outros medos de outras pessoas. É o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Qualquer coisa, gente, que não ficar claro, que vocês esquecerem, que quiserem saber depois, me pede lá no direct, tá? Anota e me pede depois o que é. Regina, seja bem-vinda. Mutz Zanaide, minha Dinda Marilena, seja bem-vinda. Zenaide, depois você me diz o nome se eu falei certo, viu? Por favor. Isso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, é bem interessante a gente ir pontuando algumas coisas sobre o medo. Mas hoje eu vou começar essa live do final. Eu vou começar dizendo o que a gente... Como, eu não vou explicar agora, só vou deixar as frases, né? Como fazer para usar o medo a meu favor? Parece uma utopia, né? Usar o medo a meu favor. Caramba, o medo me massacra, o medo me engole, o medo toma conta de mim. Eu sou refém dele. Alguém aqui sofre muito com o medo? Aliás, deixa eu reformar essa pergunta aqui, reformular. Me digam aqui qual é o maior medo na pandemia. Coloca aqui para mim, por favor, gente.
compartilha qual é o seu maior medo, ou qual é o medo que mais te visita, que mais te incomoda nessa pandemia. Diz para mim. O que a gente precisa para começar a trabalhar e poder usar esse medo a nosso favor? A gente precisa compreender como ele funciona. Lembra, na live passada, a gente falou que se você quer dirigir, se você quer entrar no trânsito, você tem que conhecer como funciona o carro. Você tem que conhecer as regras do trânsito. Qualquer coisa que você queira ter mais fluidez, que você queira dominar, que você queira não ser vítima ou refém daquilo, você tem que conhecer como funciona. A gente falou até de conhecer como funciona a vida, para poder fluir na vida, e esse é um assunto que a gente vai trazer de novo aqui. A Fernanda está dizendo que tem medo de morrer. Depois ela disse que não é bem medo de morrer. Você está indecisa se está com medo de morrer. Brincadeira, Fernanda. Valéria, seja bem-vinda, amiga. Cássia. A Vera está dizendo medo de desencarnar. Isso. Rosana, boa noite, seja bem-vinda, amiga. Então, o medo, ele precisa que a gente, primeira coisa, gente, conheça o que é o medo. Qual é a função do medo? É muito importante a gente entender aqui dentro de nós como funciona o medo. Qual é essa dinâmica que me leva a ter medo, que me domina muitas vezes, né? E como ele age em cada um de nós. Uns tem mais medo da morte, da doença, outros têm mais medo de passar necessidades materiais, de passar fome, de ficar sem abrigo. Outros se preocupam mais com o outro do que consigo mesmo. Outros só se preocupam consigo mesmo. Uns acham que não tem problema nenhum, nem tem pandemia. Não, esse negócio de máscara é besteira. Percebe que uns com muito medo, outros com nenhum. Então a gente precisa começar a entender um pouco isso, né? Como é que esse medo funciona? Qual é a função do medo? Como é a dinâmica dele dentro de nós? Porque aí a gente começa, com a compreensão, ter mais gestão sobre isso. Então entender como funciona o medo, perceber o que está me gatilhando esse medo. E a gente vai dar uma ferramenta bem bacana no final dessa live, com algumas dicas para a gente poder não ficar tão refém assim do medo. Alguém aqui se sente refém do medo? Não consegue se controlar? Ou mudou muito a sua vida por conta disso? Num certo exagero, vamos dizer, né? A Cássia está dizendo que tem medo de não realizar o propósito de vida dela. Sim, é um medo. Seja bem-vinda, Isaura, Tina, minha mana, Marisa. Que legal. Então vamos lá, como é que funciona? Aliás, o que é o medo? A Roseli está dizendo que o medo trava a gente. Bem bacana, Roseli, o que você está dizendo. O medo, ele vai provocar em nós, basicamente, 3 reações. O enfrentamento, o ataque. Então, se você encurralar um bichinho na meio da parede, no momento em que ele sentir que ele não tem para onde fugir, que ele não pode mais fazer nada, ele vai atacar você. É uma reação natural dele. Thaís, seja bem-vinda, minha amiga. Bom ter você aqui. Então o medo vai provocar 3 reações básicas. O enfrentamento, a fuga e a paralisação. Samara, seja bem-vinda, Samara. Samara, que coisas lindas que você coloca lá, né? Gente, vocês têm que ver essa obra de arte, viu? Aliás, essas, né? Cada dia tem uma diferente. Obrigado pelos presentes que você dá. São colírios, né? São um alívio, assim, a gente olhar e poder relaxar um pouco. Serviço de utilidade pública, tá, gente? Não é propaganda, porque faz bem para todo mundo. E o que faz bem para todo mundo a gente tem que divulgar. Então o medo provoca em nós enfrentamento, agressão. Muitas vezes a agressão é, na verdade, um sinal de medo. Fuga ou paralisação. A gente vai ver essas 3 reações dentro da pandemia, como é que elas funcionam. E o que é o medo, gente? O medo é uma resposta automática. A gente vai ver essa palavra de novo daqui a pouco. Resposta automática sabe o que quer dizer isso? Que não dá para você não sentir medo. Não dá para regular o medo que vem. O que vem.
Não dá para falar, não vou mais sentir medo disso. E tão pouco para reprimir esse medo. Porque é uma resposta automática do seu cérebro que aciona toda a parte fisiológica, porque existe uma função. O medo tem uma resposta automática a qualquer perigo que você esteja correndo, a qualquer risco de vida. Lá 400 mil anos atrás, o homem de Neandertal, ele já tinha esse sistema primitivo de sobrevivência. E aí algumas pessoas já estão falando assim, ai, já estou com medo, porque se é automático, o que eu vou fazer? Como eu vou usar medo a meu favor, gente? Não tem como. Então vai ficar pior agora para quem está com medo, porque o medo ele é trabalhado, né, na área do sistema nervoso, que é o sistema nervoso automático simpático. Ele não é simpático porque ele sorri para você, porque ele é agradável, se chama assim. O sistema nervoso autônomo simpático é a parte do nosso cérebro que aciona o funcionamento do corpo, as ações automáticas e as reações automáticas. Fernanda, seja bem-vinda, minha amiga. Carol, Marinês, minha gêmea, sejam bem-vindas. Então, o medo ele é trabalhado nessa parte do sistema nervoso. E olha o nome do sistema nervoso, automático. Então, quais são as reações dirigidas por essa parte do nosso sistema nervoso? Por exemplo, o seu batimento cardíaco é automático. A sua respiração é automática. E graças a Deus, né, gente? Já pensou você ter que lembrar que tem que respirar? Tem que lembrar que tem que... Ih, bate coração. Não, esqueci, caramba, quase fiquei sem coração, sem sangue. É automático. Existe um automatismo do nosso corpo. A grosso modo, seria dizer assim, você é uma consciência estabelecida dentro de um corpo autônomo. É quase como dizer, o seu corpo tem vida própria. E tem, porque você respira sem pensar, bate seu coração, a sua função digestiva. Milhões e milhões de funções no seu corpo acontecem, se eu não me engano, eu esqueci agora se é 1 ou 2 milhões de funções por segundo, alguma coisa muito estratosférica, sem que você tome conhecimento. Então olha como é que funciona esse automatismo. Ô Lúcia, seja bem-vinda. Genilson, grande mestre Genilson. Postagens lindas, né, que descansam o nosso coração, bem bacana. Então esse sistema automático, o melhor exemplo dele é o seguinte: você está caminhando numa calçada plana, está lá conversando com a pessoa, daqui a pouco a calçada que era plana começa a ficar um pouco mais íngreme. Ou naquela esteira que você faz lá na academia, né, que você, de uma maneira muito masoquista, aperta um botão para ela ficar mais inclinada ainda, e depois inclina mais ainda. Daqui a pouco você está quase escalando a esteira, né? Mas você começa, quando você começa na subida, automaticamente o seu coração, é como se ele desse uma cutucada no pulmão, fala aí, cara, bombeia mais ar aí que eu tenho que jogar mais sangue. Quando o coração joga mais sangue, ele faz circular mais sangue, mais rápido, ele joga mais proteína, ele leva mais oxigênio para todas as partes do corpo, ele alimenta as partes do corpo. Por quê? Porque aconteceu uma inclinação no solo, eu preciso fazer mais esforço físico, meus músculos precisam trabalhar mais. Então o coração bombeia mais sangue, vai precisar do pulmão. É todo um organismo funcionando de forma autônoma. Você não mexe nisso, você nem sabe que isso acontece. Você só vai se tocar que daqui a pouco você está assim. E você estava conversando lá com a comadre, com o compadre, e daqui a pouco tem que parar de falar porque você precisa respirar. E olha só, você para de falar para respirar. É quase que automático também, é uma necessidade fisiológica. Eu estou dando um exemplo, gente, de automatismos fisiológicos, porque o medo aciona e trabalha dessa maneira. Então o medo ele funciona como uma resposta emocional automática, bem como as outras 4 emoções básicas: raiva, asco, medo, tristeza, reações automáticas de preservação da nossa vida. Então por que o medo é uma resposta automática? Para que ele me serve, Alexandre?
se essa desgrama só me bota encolhido em casa, roendo unha, passando mal, com dor de estômago. Então o medo ele tem uma função muito específica. Lá 400 mil anos atrás, como eu ia falar do homem de Neandertal, imagina, gente, num lugar com feras terríveis, enormes, sem recurso. Quando o homem de Neandertal, o homem primitivo, o homem das cavernas, escutava um barulho, os medos infundados, às vezes a reação não é proporcional à causa. Ah, legal, nós vamos falar sobre isso, Fernando. Vamos falar sobre esse medo infundado. Jaqueline, seja bem-vinda, minha amiga. Então, o homem primitivo, você já pensou se a gente parasse para analisar o perigo, gente? Então, se imagina o homem de Neandertal lá no meio do mato, daqui a pouco ele vê um negócio se mexendo grande, peludo, com um dente desse tamanho, dente de sabre, um tigre de sabre, né? Eu acho que é esse o nome dele. Você acha que ele ia parar para pensar assim, para que lado está o vento? É melhor eu correr para lá? Ou será que ali tem uma árvore para subir? Ou esse leão, será que eu dou conta dele com esse toco de madeira? Você já pensou, gente? Um segundo que esse homem parasse para pensar poderia fazer diferença entre ele estar vivo ou estar dentro da barriga desse tigre, desse leão. O medo é uma reação, uma resposta automática, instintiva, imediata. Ou você alguma vez escutou um estrondo enorme, um barulho de bomba a tiro e parou para pensar no que ia fazer. Quanto maior a intensidade, a gente vai falar disso daqui a pouco, quanto maior ou menor a distância, quando você vê o perigo na sua frente, seja sentindo, ouvindo ou vendo, a tua resposta é automática. Pode ser que você se jogue no chão, saia correndo. A gente nunca sabe o que vai fazer. É imprevisível a resposta que a gente vai dar a uma reação de agressão à nossa vida. Então olha só, o medo tem uma função de preservação da tua vida. E na hora em que você percebe o medo, e tem uma coisa interessante, já passou por alguma situação onde você tem um reflexo um segundo antes de você ver ele conscientemente? A gente tem uma percepção inconsciente dessas questões. E muitas vezes, gente, a tua reação, ela acontece 1, 2 segundos antes de você visualmente notar ou conscientemente notar. É quando você tira assim 1 centímetro a cabeça e passa aquela pedra ou aquele tiro, ou sei lá o que. A gente tem uma antena parabólica ligada 24 horas no nosso entorno. Naturalmente, tá, gente? De forma saudável, de forma harmônica, nós já temos essa guarita aqui, onde fica nosso inconsciente olhando, observando as nossas percepções todas, observando tudo que está acontecendo em volta. E aí qualquer coisa que me ofereça perigo, naturalmente eu vou fazer uma reação fisiológica. E olha que interessante, o cérebro ele pode identificar um leão é um risco de vida, um barulho, um tiro. Então essas seriam as reações naturais ao medo. Mas tem também as reações que não são para todos nós, que só algumas pessoas têm medo. Então, por exemplo, o nosso cérebro ele funciona por associação. O moderno tem muitos mais recursos de proteção. Sim, o medo é atávico, isso. O medo é um instinto de preservação primitivo. Gente, o nosso corpo funciona de maneira autônoma. E na nossa vida, por mais mental que você se ache, você age e reage todas as vezes, o tempo todo, através do seu instinto de preservação. Já falei aqui umas vezes de uma pesquisa num tomógrafo onde os cientistas comprovam pelas áreas do cérebro, vendo em tempo real esse movimento, que a pessoa ao apertar um botão, a decisão vem para o consciente às vezes 2 segundos depois do inconsciente decidir apertar. O seu instinto primitivo aperta, 2 segundos depois vem a mente e explica e fala aperta. Nós agimos e reagimos por instinto e temos a mente que vem sempre explicar. Então a gente tem medo de coisas naturais, normais, e por uma associação. Então se o cérebro, você passou por uma situação de muito medo, pânico, você estava comendo camarão naquela hora, um exemplo, ou uma notícia terrível, algo muito marcante na tua emoção, como nós demos o exemplo das Torres Gêmeas agora há pouco.
Se você nesse momento de muito medo você come camarão, pode ser que o teu cérebro consiga fazer um link, ele vai procurar perceber tudo que estava envolvido naquele momento. Porque mais à frente, sempre que alguma daquelas situações estiverem próximas a você, ele vai te alertar. Então muitas pessoas que nunca tiveram problema com comida, acabam de um momento para outro falando assim, não posso mais comer camarão, eu tenho alergia, desenvolver alergia. É a idade, é isso, é aquilo. Não. Tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, muito impactante emocionalmente. E o teu cérebro, por associação, repulsa aquilo. Faz com que você não possa comer aquilo. Porque lá no instinto primitivo ele entende que aquilo está ligado àquele momento de agressão, de risco de vida. Eu estou falando de comida, mas pode ser cheiro, pode ser tipo de fala, de pessoa, de lugar. Tem o caso... Não tem medo do que nós mesmos, mas não tem medo que nós mesmos criamos? Sim, vamos falar disso. Muitos medos que nós criamos, não, vamos dizer que foram criados em nós. E que a gente, por não ter consciência, alimenta. Glorinha, seja bem-vinda, Aparecida. Então o que a gente está dizendo é que você pode... Teve um caso muito marcante de uma pessoa que tinha um sério problema por circunstâncias da vida. Sempre que começava a semana, ela tinha muito problema no trabalho dela, muito problema. Era toda segunda-feira esse ser tinha problemas seríssimos no trabalho, o que acabou causando que no domingo à noite começava a passar mal, de ansiedade, de medo daquilo. Aquilo acabou e depois mudou para uma situação muito prazerosa, muito gratificante, fazer o que gostava, tinha leveza no trabalho, mas muito tempo depois ainda, apesar de não passar mais por aqueles problemas na segunda-feira, domingo à noite passava mal. A associação, lembra? O cérebro está pensando, ele está pensando, dizer que o cérebro está pensando é engraçado, né? O cérebro vê se aproximar aquele dia e exatamente naquela hora ele começava a passar mal do mesmo jeito. Como uma repulsa, como um aviso, está chegando segunda-feira. Então percebe, gente, que entender como isso funciona faz com que a gente possa começar a tomar mais consciência das nossas próprias ações. Quando eu digo que é uma resposta automática, instintiva, não estou dizendo que isso é um determinismo, que a gente está fadado a passar por isso o resto da vida. Não! Pelo contrário. Se eu consigo entender como ele funciona, isso já vai me ajudar a tomar a consciência. Compreender o funcionamento do medo já é uma ferramenta que você vai começar a usar, que vai te ajudar a não ser mais refém dele. É o contrário. E o medo vai provocar reações do corpo, que são bem interessantes, né? Todas as reações que o medo provoca são para preservar a vida. Então, por exemplo, a pessoa fala, um frio na barriga, estou com aquele frio na barriga de medo. Por que o frio na barriga? Por que a pessoa fica branca de medo? Poxa, você perdeu a cor, você está branco de medo. Porque o sangue nessa hora, ele vai todo para a parte interna do corpo. Porque se a fera do primitivo, lembra o tigre com dente de sabre? Depois vocês me ajudam aí, gente. Eu não sei se é o leão que tem dente de sabre ou se é o tigre. Tem que estudar mais zootecnia, né? Então esse bicho que vai te morder, lá na história primitiva, se ele furar a sua pele, se ele te cortar, você vai sangrar menos. Olha aí a sobrevivência. O teu sangue vai para dentro do corpo, lá para o centro, para os músculos, também por outro motivo, porque é lá que você vai precisar de força, de energia, coração, pulmão, você vai ter que criar vários outros hormônios para te dar mais atividade muscular. Quando você sua, e a gente sua, né, quando de medo, é porque você escorrega. Então nessa luta com esse bicho, você pode escorregar mais, você fica mais difícil, né? A sua boca seca, porque nessa briga, a gente está falando, pensem como um instinto primitivo. Nessa briga, nessa luta pela vida, se você puder morder esse agressor, ele não vai escorregar da sua boca. A sua dentada, a sua mordida, tem mais condições de ser eficaz. Então olha as reações do teu corpo, gente. Por que a pupila se abre?
Porque com a pupila se abrindo, você recebe mais luz, você tem mais condições de enxergar o que está acontecendo. Percebe que o medo ativa você inteiro, deixa você todo ativado, todo pronto para lutar, para fugir ou para se fingir de morto. Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Então, olha que interessante, né? Diz para mim, gente, se não é interessante isso. Poxa, eu acho bem bacana ver como uma fisiologia, como uma resposta automática me prepara para tudo que pode. O medo vai cercando no corpo, vai fechando todas as arestas, fazendo tudo o que é possível para te deixar preparado para uma dessas três coisas: lutar, correr ou se fingir de morto. Então já entendemos qual é a função do medo, como é que ele funciona no meu corpo. Então imagina, por exemplo, existe um tigre com dente de sabre, é isso, Helena? Poxa, valeu, Helena, eu estava aqui enrolado, estava uma briga do tigre com o leão, e é uma briga feia, né? Não sei quem ia ganhar essa briga. Eu já estava perdendo de 10-0. Então imagina, tem uma doença física, uns chamam de analgesia congênita, ela tem um outro nome, Halliday, alguma coisa assim. Analgesia congênita. O que não é legal é ficar nesse estado de forma contínua, sob estresse. Isso aí, Fernanda. Seja bem-vinda, Adriana. Adriana, que legal você está aqui, Adriana. Seja bem-vinda, querida. Então imagina, gente, analgesia congênita é uma doença física onde a pessoa perde a sensibilidade à dor. Valeu, Helena. A pessoa perde a sensibilidade à dor. Ah, Alexandre, deve ser bom, né? A gente não sente dor. Hoje já pensou que legal? Mais ou menos, né? Imagina que você está conversando com alguém e encosta assim o braço na panela quente, fervendo no fogão. E você não sente dor, não está nem aí. Daqui a pouco passa 5 minutos. 5 minutos já não tem pele, carne, já está no osso, né? Você está sentindo o cheiro de queimado. Quando olha, já comprometeu muito o seu braço. Ou você encosta numa ponta de uma faca. Ah, mas não vou sentir dor, olha que legal. Que legal não. Você vai se cortar, vai se ferir, vai sangrar e não vai perceber. Então olha que interessante, gente. Não sentir dor, a gente foge de dor pra caramba, né? Mas não sentir dor não é um negócio legal. Porque isso inibe a tua reação para que aquilo não fique pior, para que você não venha a ter um problema maior. Adriana Narciso, entrou a primeira Adriana, agora entrou outra Adriana. Sejam bem-vindas, Adrianas. Então a dor, ela faz com que você possa reagir, agir em prol daquilo que está te incomodando. Isso vale para dor emocional também, tá, gente? A gente vai falar disso também. Nossa, Alexandre, vai falar tanta coisa, será que vai dar tempo? Não sei. Tomara que dê tempo. Então, analgesia congênita, a gente pode fazer uma analogia. E se eu não sentisse medo, Alexandre? Eu queria tanto não sentir medo, cara. Pô, é tão ruim sentir medo. Esse negócio que você falou de barriga fria e perder a cor. E meu coração bate, acelera, eu fico nervoso, suo. Se a gente não tivesse essa resposta automática, gente, provavelmente nós aqui que não temos nem feras, não aquelas, né, do tigre com dente de sabre, né, a gente não estaria vivo. O medo faz com que a gente haja, com que a gente reaja. Então o medo não é nosso inimigo. O medo é um parceiro de vida. Interessante, né? E na pandemia, gente, como é que funciona o medo? Lembra que a gente falou? O medo dispara a fuga, em geral, tá? O enfrentamento, vou partir para a luta, ou vou fugir, ou vou fingir de morto. Então tem pessoas, a gente viu muito isso no começo da pandemia, né? E algumas pessoas mantêm determinadas rotinas ainda movidas por esse sistema de luta. Então vamos brincar aqui com as palavras, um certo exagero. Quando começou a pandemia, a gente via pessoas correndo para a farmácia, mercado e comprando 20, 30 garrafas de água, álcool gel, tudo que o mercado tivesse. Enchia o carrinho. Percebe que tem um certo exagero aí.
esse medo leva essa pessoa a partir para cima do problema. É pandemia, então eu vou comprar, vou abastecer, não vou mais sair de casa, e começa um certo exagero. É uma das reações que uma pessoa pode ter. Ou pode ser que eu entre na fuga, em vez da luta, né? A luta eu parto para o exagero. Na fuga, pode ser que eu me recolha, nem queira mais sair de casa. Não, nem na farmácia eu vou, porque eu posso pegar isso. E algumas pessoas se paralisam, elas adormecem nesse problema. Não, isso nem é problema. Eu acho que isso aí vai passar logo, nem vou usar máscara. Então você vê pessoas de diversas reações e ações no nosso cotidiano. E tem uma outra coisa que se soma a isso, né? E aí é o que a Roseli falou, se a gente cria medos, né? A Fernanda falou uma outra coisa lá em cima, antes do estado contínuo, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou lembrar de alguma coisa. Medos infundados. Ah, legal. Então, a pandemia potencializa, como a gente falou aqui nas 2 últimas semanas, muitas das nossas questões internas. Lembra que a gente falou agora há pouco que o medo também funciona no cérebro um trabalho de associação. As extremidades, isso aí. Quando as extremidades perdem a sensibilidade, temos um problema. Eu falo sempre aqui do equipamento da NASA, né, que eu falo brincando, né, da NASA. Aqui é a situação, aqui é a reação. Alexandre, mas pandemia é uma situação de extrema ameaça. Legal, então vamos levar o nosso medo a um nível coerente, né? Porque tem uma coisa importante, gente. A gente às vezes se preocupa porque está sentindo medo. O medo é normal. A gente vai sentir medo. A gente está falando aqui que inclusive o medo é bom que eu sinta o medo numa intensidade adequada. E esse é o nosso trabalho, né? Começar a observar se a nossa reação ela é desproporcional. Tudo bem, a pandemia está aqui, ó. Poxa, é um negócio muito desafiador. Legal. Então eu vou ter um medo muito desafiador. Alexandre, eu não queria ter esse medo muito desafiador. Gente, é uma resposta automática. Ela serve para você, para proteger você. Com esse medo proporcional, você vai tomar cuidados. Mas pode ser que você tenha uma questão muito séria com esse medo. Pode ser que você reaja desproporcionalmente, exageradamente. Ou pode ser que você fuja, se paralise. Então tem pessoas que estão extremamente apavoradas, ainda que tomem a injeção, a vacina, que mudaram. Se a mídia fomenta o medo, né? Nossa, eu acho que eu não vou nem falar sobre isso, Fernanda. Eu peço para as pessoas, não assistam mais jornal, gente. Eu falo isso muito, muito antes da pandemia. Se informem, sim. Mas ver aquele show de horrores que diariamente acontece, pensa sempre assim, o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que isso aí está me agregando? Para qualquer coisa, né? Não é só para o jornal. Eu vou até ousar ser tirado do ar, né? Uma das obrigações que as mídias têm é colocar medo na gente. Quando acabar a pandemia, e ela vai acabar um dia, vocês podem escrever aí, vai ter uma outra coisa para despertar em nós medo. Desesperança, medo. E aí uma outra questão, um dia a gente faz uma live sobre essa, né? Mas voltando aqui, se a tua reação é desproporcional para cima, muito medo, isso vai começar a gerar em você uma angústia. E aí vem as outras emoções, os outros sentimentos a reboque desse medo, que a gente vai falar agora. E se você está numa reação desproporcional para baixo, porque a gente pode pensar que reação desproporcional é só para cima. Não, gente. Muito medo é desproporcional. Pouquíssimo ou nenhum medo também é desproporcional. Eu posso estar entrando numa das ferramentas de negação, né? Das ferramentas de proteção do inconsciente, a negação.
Não, 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 isso não é problema. Ah, isso é uma besteira. Uma besteira tremenda, isso aí não é nada demais. Eu estou negando, eu não me sinto inconscientemente, isso é tão grande para mim, me dá tanto medo que eu nego. Eu finjo que isso não existe. Então percebe que nenhuma nem outra reação são adequadas. Essa aqui me faz correr risco. Eu estou negando, eu estou fingindo que não tem nada. Não, mas Alexandre, é perigoso ir lá. Não, mas não tem problema nenhum, eu vou. Está correndo risco. E aqui, Alexandre, o que acontece? O medo, ele tem dois tipos mais característicos de ação sobre nós, que é o medo condicionado e o medo incondicionado. Eles estão ligados à distância da ameaça, daquilo que está provocando a ameaça em você, e da intensidade. Então, como é que é isso? Tem um cachorro enorme, pitbull, né? Eu falo pitbull, não tem nada contra, tá, gente? Mas a gente sempre escuta falar que pitbull é um bicho brabo para cachorro. Então tem um pitbull enorme. Deixa eu ver o que meu primo está falando aqui. Quem quiser conhecer o papel da imprensa na sociedade, estuda a cabala hermética e a árvore da morte. A mídia é como um vampirismo que drena a energia vital do ser humano por meio do medo, clamor. Enquanto nós, seres humanos desse planeta, estivermos com medo e com a baixa autoestima muito grande, a gente vai se recolher, cada um em si, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E não vai pensar no outro, nem pensar em ajudar o outro é meu concorrente. Enquanto tem esse pensamento, ninguém se une, todos se separam, segregam, né? E eu não tenho força para agir, porque eu estou com medo e acho que eu não sou nada, quando na verdade nós somos verdadeiras divindades, né? Mas voltando para a pandemia, além dessas questões que a gente falou, a pandemia não é uma ameaça, não é um cachorro, um tigre enorme, né? Aproveitando que a Helena me deu esse gancho, se você vê um tigre enorme na sua frente, e fizeram pesquisas com o ratinho, gente, como o ratinho sofria, né? Hoje em dia mudou esse negócio, mas sofreram muito. Eles botavam um miado de gato muito alto do lado do ratinho, disparava imediatamente toda essa reação fisiológica do medo. Esse é um tipo de medo. Tem muita intensidade, tem proximidade, está perto de você. A tua reação é instantânea e você explode em toda essa reação fisiológica, foge, ataca ou se finge de morto. É um baita de um estresse que acontece e acaba. E tem um outro tipo de medo que a gente está vendo na pandemia. Não tem medo melhor ou pior, não existe isso, mas esse é talvez mais perverso. Porque quando você sabe que tem alguma coisa que pode te agredir, mas ela não está perto de você, ou a intensidade é pequena e aquilo se mantém, o medo pode nos atrair exatamente para a situação que tememos. Sim, por vibração, né, cara? Isso aí. A gente vibra naquela sintonia e acaba alcançando aquilo. Então, quando aquilo que me ameaça, por exemplo, a pandemia, é algo que não está exatamente, não é um risco eminente agora, não está na minha frente, eu estou vendo. Eu não estou vendo, não sei quando vai acontecer, sei que pode acontecer. Eu começo a ficar aflito, eu começo a me preocupar com aquilo, eu começo a me antecipar aquilo. Então a antecipação é o que a gente chama de ansiedade, né? Lu Reis, seja bem-vinda, Lu. Ângela, seja bem-vinda também, querida. Então quando essa ameaça não é eminente, não está ali de frente comigo, mas eu sei que ela pode acontecer, eu começo a criar uma ansiedade. Eu começo a ficar ansioso. Esse medo, será? E agora? E aí eu saio na rua, será que eu peguei Covid? E aí vem alguém da rua. E eu estou sempre olhando. A gente falou várias vezes aqui, o que é ansiedade, gente? É você lá no futuro. Geralmente tentando controlar algo que é impossível você controlar. Parecida, Patrícia, sejam bem-vindas. Às vezes eu falo o nome atrasado, tá, gente? Mas eu estou vendo os nomes aqui. A gente, muitas vezes, a ansiedade é 99% das vezes você lá no futuro, ou seja, você não está
presente, não está vivendo agora, está se preocupando com algo que você quer controlar, mas é impossível controlar. A pandemia fala muito desse lugar que não é um risco iminente, mas que eu fico aflito, começo a me antecipar, começo a ficar ansioso. Então o medo que perdura nessa situação é uma luta contra o invisível. Isso aí, Roseli. Um invisível que a gente acaba alimentando, né? É palpável, você sabe que existe a pandemia, você escuta falar, e olha como o bombardeio diário e improdutivo de todas as tragédias que vem acontecendo com isso, olha como isso é improdutivo e estressa o teu sistema de proteção, de defesa. Grande Cláudio, mentor Cláudio Alonso, vale a pena, hein? Serviço de utilidade pública, hein, gente? Visita esse homem, que esse cara é bom pra caramba. Quando eu conhecia, muitos anos atrás, na faculdade, já era o cara. Imagina agora, Cláudio, você deve estar lá pra lá da lua, né? Mas imagina como, gente, esse bombardeio diário de informações negativas estressa você. Então você está com medo, esse medo perdura porque você não vê a ameaça chegar, mas não fica sabendo que ela foi embora. E você se antecipa, começa a criar ansiedade. A sua ansiedade, se você não cuidar, se estende por um longo tempo, você começa a criar um estresse. E se a gente não pode sair dessa situação, se eu não posso resolver, muitas vezes vai se somar tudo isso uma tristeza ou uma raiva por um obstáculo que eu não posso superar, que eu não tenho como fazer para superar isso. Então percebe, era medo, veio junto a ansiedade, estresse, ou medo ou raiva, a tristeza ou a raiva, e você pode caminhar até para uma depressão, se isso se estende por longo tempo. E aí fica uma dúvida, né, Alexandre? Mas eu não consigo resolver a pandemia para se entregar para uma força cósmica superior. A Fernanda está falando, não controlamos nada. Sim, de fato, Fernanda, a gente não tem controle sobre nada. Sobre o batimento cardíaco, sobre a plantação de arroz esse ano, se vai ter arroz para o planeta todo, feijão, sobre a distância do Sol para a Terra. A gente vai congelar ou vai fritar amanhã? A gente não tem controle de nada, dos nossos funcionamentos internos, mas tem um controle que a gente pode começar a exercer. Na verdade, não é controle a palavra, é reaprender a lidar com as nossas emoções, porque eu não posso resolver a pandemia. Eu não posso ter a certeza de que acabou, que está tudo certo, ou que nada vai dar errado com a minha saúde, com a minha grana, com o meu trabalho, com a minha subsistência. Mas eu posso sim começar a refletir mais sobre o que está acontecendo comigo. Quando a Roseli falou lá atrás, se a gente cria medos, e a Fernanda falou alguma coisa nesse sentido, essa pandemia vai potencializar os meus medos de criança. Então, a gente conheceu um caso muito de perto. Isso, Cássia, faltou eu falar isso, menina, gratidão. Poxa, estava aqui no script. O medo deprime, o medo diminui a teu sistema, a capacidade de reação do teu sistema imunológico. Então é o que a Cássia falou agora há pouco, com medo de alguma coisa eu acabo atraindo essa coisa, com medo de ficar doente, se esse medo estressa demais o meu organismo, ele diminui a minha capacidade de defesa imunológica do corpo, e eu fico mais propenso a pegar viroses, entre outras coisas. Então isso não é para botar medo, tá, gente? A gente está falando de consequências, e saber dessas consequências, a gente acredita que pode motivar a todos nós a começarmos a aprender a lidar com as emoções. Nossa, falou tão devagar, quase dormi. Cortisol na veia, pois é. Péssimo, né? Então, o que a gente está falando, gente, a pandemia é um fato grave, é um fato sério, sim. Mas tem uma coisa interessante, hein? A pandemia tem números, apesar de ser algo bastante triste. Eu falei semana passada, eu tenho pessoas na família que foram para o outro lado da vida por causa do Covid. Então não falo do lugar de quem não vive isso bem de perto. Mas o fato é que a gente tem números muito bacanas com relação a essa pandemia. Se você for ver o número de infectados com o número de mortes, já é um percentual.
bem baixo em relação a outras questões, e várias outras situações que acontecem. Mas não é esse o fato nosso aqui, o caso. O que a gente quer é que a gente possa começar a trabalhar esse medo. Como? Entendendo como ele funciona. Já sei como o medo fisiologicamente funciona. Eu já sei os sintomas dele. Então olha só que interessante. Se você se observa mais, começa a perceber barriga geladinha, suando muito, sudorese, pupila dilatada e outros sintomas de medo. Primeira coisa, opa, o medo tá chegando aqui. O que está acontecendo à minha volta? A autoobservação. Outra coisa, gente, dos medos criados por nós, se na minha gestação, e nós conhecemos, voltando a esse assunto bem de perto, um caso onde na gestação havia, por contingências das questões de saúde física da mãe e do neném, havia muito risco desse neném sobreviver. Os pais, naturalmente, sem querer, cultivaram o medo a gestação inteira. Medo de quê? Da morte. Cientistas, pesquisadores também afirmam isso hoje em dia. O que você passa dentro da barriguinha da sua mãe vai impactar você na vida adulta. É o nosso querido Gabriel Pensador. Aqui o Cláudio acho que não conhece o Gabriel Pensador. Adriano, eu não sei. Está aqui o Gabriel Pensador. Aí você conhece uma pessoa que tem medo de morrer pra caramba, de tudo, medo absurdo, um medo fora, um medo desproporcional. Um adulto com medo desproporcional. Esse medo é do adulto, gente? Ou esse medo vem desse lugar aqui? Ou esse medo é uma memória celular que essa pessoa tem, da mesma forma que aquela que eu contei, que domingo passava mal, porque antigamente tinha problemas no domingo. Então, o que vai acontecer? Grande Kiko, seja bem-vindo, irmão. O que vai acontecer é que essa pandemia vai potencializar os medos que você já traz desde a sua gestação, praticamente. Pode ser o medo da morte, pode ser o medo da escassez. Para algumas pessoas, pega mais o medo de não ter grana, de não ter onde morar, o medo da escassez, o medo de morrer, o medo de perder alguém. Então essa pandemia vai potencializar em nós aquilo que nós já temos, vamos dizer, de um ponto fraco nosso. O que de uma certa maneira é bom porque ajuda a gente a enxergar em nós aquilo que eu precisava ver e trabalhar, provavelmente dentro de um consultório de psicanálise, de psicologia, de psicoterapia. Então o que a gente pode fazer com esse medo? Entender como ele funciona, começar a olhar em mim o que gatilha medo, justamente para eu poder ter ação sobre isso. Apesar do medo ser uma reação automática nossa e que reage fisiologicamente para nos ajudar, se a gente deixa isso correr frouxo, se a gente fica na canoa da nossa vida com os remos no colo sem mexer, o medo vai levar a gente para onde quer. Eu costumo brincar e dizer que o medo ele tinha que ser o coelhinho da Mônica. Mas muitas vezes o medo vira a Mônica e nós o coelhinho. E o medo pega a gente, roda, faz o que quer. Alexandre, mas o medo não é uma reação automática? Sim. Mas olha, você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos. Foi resolver o medo aprendendo a nadar no mar. Pois é, você foi enfrentar medo, você foi ousar, você foi expandir, né? Bem bacana. Você pode até dizer, eu tenho um relógio, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho cabelo, eu tenho óculos, eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, mas é estranho o Alexandre falar, eu tenho o Alexandre. Preste atenção nisso. Eu tenho óculos, eu tenho cabelo, eu tenho um relógio, eu tenho o Alexandre. Não. Eu sou o Alexandre. Essa é a diferença. Você é uma individualidade, você é uma consciência que vem habitando esse corpo físico autônomo. Para o teu melhor viver, para a tua tranquilidade, esse corpo físico funciona sozinho. Chegou quem entende de corpo físico aqui, Dr. Edilze, homeopata. Já tirou algumas pessoas que eu conheço, inclusive da minha família, de cirurgia, com esse remedinho que as pessoas não dão valor, aquelas bolinhas chatas.
que não fazem mal para a saúde, tiram pessoas de cirurgia, né, Dilson? Que maravilha. Então olha que interessante, gente. Eu não sou o meu pensamento. Fala você para você. Eu tenho pensamentos, eu tenho emoções, eu tenho o Alexandre. Não, eu sou o Alexandre. É diferente, sabe? Nós somos essa individualidade que habita um corpo autônomo e que a gente, consciência e individualidade, usa emoções e usa pensamentos. Seja bem-vinda, Tânia. Que legal você estar aqui, Tânia. Sônia, seja bem-vinda também. Então, olha, gente, a gente, em geral, nunca foi instruído, educado, habituado a lidar com as nossas emoções. O que a gente mais aprendeu, na verdade, foi reprimir as emoções. Não chora, coisa feia, não fica triste, criança bonita não fica triste. Não, criança bonita não sente raiva. Ai, 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 não fica com raiva, que feio. Guaraci, seja bem-vinda, Guaraci. Então, olha, percebe que o que a gente escutou e dissemos para os nossos filhos, eu ensinei minhas filhas assim, infelizmente, pedi desculpa assim que eu descobri, mas enfim, já tinha feito. O que a gente ensinou é, não sinta suas emoções que é feio. Sabe aquele negócio, o dinheiro é sujo, vai lavar essa mão? É mais ou menos isso, emoção é ruim. Quando eu pergunto nas sessões, na terapia, o que você está sentindo? Observa. E a pessoa fecha os olhos, sente emoção, sente... Aí ela responde assim, na maioria das vezes, não estou sentindo nada não, estou bem. Olha aí. Interessante que dá a entender o seguinte, sentir algo é ruim. Não, eu não estou ruim, não, eu estou bem. Porque a gente quer o tempo todo estar bem, lógico, né? O corpo quer uma homeostase, ele faz isso o tempo inteiro. E no psiquismo também, a gente quer sempre estar bem. E acabou entendendo que sentir emoção é ruim. Por isso a gente tem medo do medo. A gente tem medo de sentir medo. O que a gente está pedindo aqui, gente, a intenção nossa com essa live é começar a trabalhar, e tem outra live de medo, se eu não me engano, nas anteriores, mais específica para medo. Digo o que sinto. Adorei, Helena. Você está certíssima. Eu costumo dizer para as pessoas, por favor, me fala o que você está pensando, o que você quer falar, o que você sente. Se você puder falar de um jeito legal, ótimo. Se não, fala de qualquer jeito. O principal é falar. A gente precisa, precisamos desenvolver mais a coerência entre o que eu sinto, penso e falo ou faço. Isso é um sinônimo de saúde física. O nível de coerência que você tem entre essas questões é o nível de saúde que você tem na vida física. Mas voltando no medo, percebe que se você começar a mudar o paradigma, e esse é o nosso objetivo hoje, mostrar a função do medo, e que se a gente não, de alguma maneira, olhar para as emoções como algo que estão ali para me servir, e não para me subjugar, eu posso transformar o medo nesse companheiro de vida que ele é, e não num inimigo que vai só me prejudicar. A Cássia deu o bizu aqui que eu acabei esquecendo. O medo excessivo, ele derruba as nossas barreiras imunológicas, ele diminui essas barreiras imunológicas. Eu estou falando do medo e da questão imunológica, mas as outras emoções, se a gente não aprende a lidar com elas, a reconhecê-las, a acolher essas emoções e a achar uma nova maneira de lidar com elas, elas também prejudicam a gente, né? Pois o que é a raiva que acaba fazendo com que eu tome atitudes terríveis, né? Faça coisas que eu me arrependo logo em seguida. A tristeza que me deixa abatido me leva muitas vezes para uma depressão. Então percebe que o movimento normalmente nosso... Daniela, seja bem-vinda, Daniela. Aline, sejam bem-vindas. Percebe que o movimento nosso, muitas vezes, por falta de conhecimento... Olha que legal, gente. Falta de conhecimento. Com um Google desse enorme, tem muita bobagem? Nossa, como tem bobagem, mas tem muita coisa boa. Então, a gente, por falta de conhecimento, de esclarecimento, acaba ficando, se subjuga as emoções.
O medo é uma emoção difícil de reprimir. Isso, pois é. A ideia é não reprimir. Tem uma coisa muito interessante, e quem quiser tentar, olha, é batata, gente. Quando vem a emoção, é lógico, se você tiver condições, porque às vezes vem uma coisa muito forte e você não dá conta. Então pede ajuda ou reprime, busca sair para um outro lugar. Eu não esqueci do Landau não, hein? Só para lembrar aqui que tá para sair uma live num tal de Landau aí, ó. Fiquei com água na boca. E cadê o Landau, gente? Eu vou andar de Landau quarta-feira. Então, gente, a ideia é que a gente não se submeta a essas emoções. Eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo, dar espaço para sentir, acolher esse sentimento. Acolher esse sentimento é muitas vezes acolher de onde ele vem, acolher esse lugar aqui. E eu tomar o meu lugar de consciência, de gestor das emoções e pensamentos. Tem uma lenda oriental, O Caminho da Vida. Coloca lá, O Caminho da Vida na internet. Lenda oriental, O Caminho da Vida. Que compara a nós como uma carruagem no caminho da vida, né? Onde os cavalos são as emoções. É linda essa lenda. O cocheiro é a mente. E nós, o dono da carruagem, que muitas vezes estamos sentadinhos dentro da carruagem, como diz o Haroldo Dutra Dias, um cara fora de série, a gente se encontra dentro da carruagem no sono gostoso da acomodação. Não tem mágica, viu, gente? Daniela, Thaís, tantos profissionais aqui da área da saúde mental, excelentes, fora de série, mas nenhum deles faz mágica. A gente precisa botar as mãos na rédea. Então, dentro da carruagem da sua vida, se a viagem estiver muito atribulada, os cavalos correndo muito, as emoções a galope, o cocheiro dando chicotadas, pensamentos, ai meu Deus, vai morrer, e meu Deus, e agora? Mais não sei quantos mil, aí de novo eu vi, agora é esse problema, agora a vacina faz mal, terceira onda. Gente, os pensamentos, se você deixar, eles te levam à loucura. Eles não são você. Eles não representam você. Olha quanta bobagem a gente pensa. Isso representa você? Tem coisas muito loucas que a gente pensa. Não representam a gente. Pensamentos, emoção, eu, individualidade. Então, quando você perceber a viagem extremamente atribulada na carruagem da sua vida, lembra que você é o dono da carruagem. E é urgente que você se responsabilize por colocar a cabeça para fora e falar assim, ô cocheiro, para aí cara, vai devagar. Daqui a pouco vai quebrar a roda da carruagem. Daqui a pouco eu estou doente de tanto estresse, de tanto nervoso, de tanto medo. Alexandre, falar é fácil, né? Falar é fácil, você não deve ter medo. Claro que eu tenho medo, eu sou humano. Eu faço parte da mesma raça que vocês, do formigueiro humano. E sinto medo. Mas é urgente que a gente comece a não delegar mais a solução das nossas dores e problemas. E isso, hoje em dia, tem uma coisa muito bacana, tem uma oferta de entendimento, de conhecimento, de dicas, de técnicas maravilhosas. Só que algumas vezes as pessoas vão atrás dela esperando... Cadê? Eu não sei se a Daniela conhece, gente. A gente vai esperando a lâmpada mágica. Alexandre, o que eu faço para passar esse medo, hein? Denise, seja bem-vinda, Denise, Mônica. Muitas vezes a gente está atrás da lâmpada mágica, está procurando o gênio. Cadê o gênio? Tem gênio sim, mas é você. Você é o dono dessa varinha. E à medida que você consegue entender o funcionamento do medo, à medida que você consegue perceber o propósito do medo, à medida que você vai trabalhando não se identificar tanto com as suas emoções, você começa a botar as mãos na rédea da sua própria vida, onde o medo para de controlar a sua vida, onde os pensamentos param de controlar as suas escolhas, aquilo que você deposita energia,
ação, tempo da sua vida. Então, tomar consciência do funcionamento seu, tomar consciência do funcionamento do medo. E sim, muitas vezes você vai precisar de um profissional que te ajude a perceber, a te ajudar a encontrar onde é que está a causa, a matriz desse medo, como a Roseli, acho que a Fernanda falaram, de um medo que eu não sei de onde vem. Gente, não existe medo daquilo que eu não conheço. Eu posso até estar projetando medo, eu posso até estar ancorando um medo que eu já tenho, por associação do cérebro, lembra? Em alguma questão. A coisa mais básica de ferramenta para você perceber em que nível você está é essa aqui, gente, com a sua mão. Mão esquerda, situação, eu sou canhoto. Mão direita, tua reação. A minha reação está proporcional ao que aconteceu, seja de raiva, de medo, de tristeza? Está proporcional. Então beleza, sou humano, estou bem, estou saudável, porque sentir é saudável. Lembra que eu falei? Quem não sente medo, quem não sente raiva, quem não sente tristeza, tem algum problema aí, e isso vai impactar a sua vida negativamente, tenha certeza. Esse não medo, não raiva, vai sair no teu corpo físico daqui a pouco, de alguma maneira, numa doença emocional, numa doença física. Então a primeira coisa é perceber se é proporcional. Se está desproporcional, você precisa trabalhar isso. Pode ser que você consiga começar a trabalhar sozinho. Eu acho sempre um pouco difícil, gente. A Thaís está dizendo como o medo é algo do inconsciente. Nós trabalhamos com a hipnose, uma técnica para medos desproporcionais. Isso aí. E me lembra sempre o filme, quem quiser ver, Freud Além da Alma. É bem bacana como com a hipnose ele chega na causa de uma cegueira, que a medicina, e tinha cegueira e se eu não me engano ela não andava também, que a medicina não conseguia explicar. Olha aí a memória celular que grava uma questão que você passou com uma emoção muito forte ligada àquilo e vai agir na sua vida adulta. Veja esse filme, gente, Freud Além da Alma, é muito bacana para você entender como questões que você nem lembra, são inconscientes, estão atuando na sua vida hoje. E estão sendo potencializadas pelo medo da pandemia, por todo o desconforto que a pandemia causa. Bem bacana, Thaís. Gratidão. Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. E tem uma outra ferramenta que eu pretendo fazer uma live daqui a algum pouco tempo, que é Aparecida, legal Aparecida, você está aqui, que é a meditação. Tem uma partezinha no seu cérebro chamada hipocampo, que é responsável, entre outras coisas, pelo equilíbrio emocional. Tem várias áreas do seu cérebro que são atingidas, que são beneficiadas pela meditação. Um dos maiores neurocientistas do planeta se juntou ao Dalai Lama, aquele cara, o pessoal chama de monge, né? O cara super zen. E, se não me engano, tem o nome do homem que foi eleito o homem mais feliz do mundo, que é um dos integrantes desse monastério, Dalai Lama. Eles fizeram várias pesquisas, a neurociência hoje tem milhões de estudos sobre o poder da meditação na sua vida. Eu particularmente, eu dou oficinas de meditação, e vai aqui o convite, tá, gente? É muito sério. Em qualquer lugar que seja seguro, né? Porque a gente tem medo. Em qualquer lugar, hoje talvez não por causa da pandemia, mas quando acabar essa pandemia, praça pública, playground de prédio, escola, centro espírita, ou seja lá o que for, a gente leva a oficina de meditação 0800. São 3, 4 horas de oficina para ensinar a meditar. Então eu estou falando isso para dizer que eu pratico meditação. Apoio completamente a meditação, mas vou dizer para vocês, a meditação tem uma falha muito grave, gente. A meditação tem um defeito muito grave. Mário, seja bem-vindo, Mário. A meditação é muito simples e a gente não dá crédito. Porque imagina, você vai sentar com a coluna reta, é somente esse pedido, senta com a coluna reta. E no caso da meditação que eu dou instrução, a meditação Anapana, tem milhões de tipos.
você vai prestar atenção no ar que entra e sai pelo nariz. Por quê? Para você voltar para dentro. Para você começar a vivenciar uma das coisas que é a lei da impermanência. Não vai dar para entrar nesse assunto hoje, né? Já passamos 10 minutos de live. Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Então a meditação ela vai agir. Se você meditar 20 minutos por dia ao longo de 3 meses, mais ou menos, se você tirar uma tomografia no primeiro dia, mostrar para o seu médico, voltar depois de 3 meses, fica gravado assim, Luciana, fica assim, minha amiga. E você volta depois de 3 meses meditando 20 minutos, se o teu médico não está a par, se ele não está a par, sai desse médico, hein? Se ele não está a par das notícias da meditação, ele vai internar você na mesma hora. Porque dentro do teu cérebro, na tomografia, vai mostrar a mudança de tamanho de algumas áreas do teu cérebro. Então olha que coisa interessante, a meditação muda o tamanho de algumas áreas. Muda o tamanho da amígdala cerebral, que é a área do medo, da preservação instintiva, aumenta o hipocampo, equilíbrio emocional, memória, compaixão, muitas e muitas e muitas áreas do teu cérebro. Está aqui na sala a Adriana e o Cláudio, a gente fazia na Estácio oficina de meditação na Semana da Psicologia. Era bem bacana, porque a gente levava, e quando eu fizer a live de meditação vai ser de terno e gravata, hein, gente, ou blazer, para tirar esse ranço de monge zen budista. A meditação é para todos nós, gente. Isso, plasticidade do cérebro. A meditação é para todos nós. Na Tailândia, eu não sei nos últimos anos, mas se fazia todo ano, se juntavam 1 milhão de crianças para meditar pela paz. E existem pesquisas, sim, de diminuição de conflitos de guerra, de violência em Washington, essa é a pesquisa mais conhecida, com a prática da meditação voltada com esse foco. Então, em Washington colocaram 4.000 meditadores com o propósito de diminuir 25% da violência. E eles conseguiram. Lembra do início da live? A força eletromagnética do pensamento? Então, a gente pode tomar as rédeas disso. Não importa quanto de medo você tenha, não importa o que você esteja passando. Você pode sim começar a mudar essa realidade sua. Pode sim, é real, é possível e você merece isso. A gente não nasceu para sofrer, gente. Por favor, a gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para aprender, para evoluir. E os problemas da vida, inclusive esse, né? Esse mais ainda, porque é um problema mundial, todos os problemas da vida, dos menorzinhos assim, até as pandemias mundiais, são para te ensinar alguma coisa. Vou dar uma sugestão aqui. Troca o porquê. Por quê? O porquê, ele na maioria das vezes deixa de ser pergunta para virar grito de revolta. Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Troca ele pelo para quê. Para que isso está acontecendo? O que está pegando, gente? O que vocês querem que eu entenda? Fala aí. Não estou entendendo. Pergunta, sabe? Olha para quem, olha para essa luz. Se você dá ela o nome que for, não importa. Olha para a tua verdade, olha para a fonte. Eu viajei uma vez com um cara que se chamava Jesus, né? Parece piada, mas foi verdade. E ele era ateu. Eu falava, cara, que vergonha, tu com esse nome ateu, nem podia. E eu passando por uma natureza linda em Paraíba do Sul, aqui no estado do Rio de Janeiro, mata, montanha, cachoeira, rio, bichos, lindo lugar. Eu falei, Jesus, não é possível, cara. De onde vem isso? Tem lá a proporção áurea, né? Fibonacci, procura na internet, que diz que tudo que existe na natureza tem uma fórmula matemática. Jesus de onde? Jesus é meu amigo, tá, gente? Não é o homem, não. Jesus, de onde vem isso tudo? Aí Jesus se aprumou, né? Foi dar a explicação dele, falou, não, isso aí é uma força, é uma energia que faz assim, faz assado. Eu falei, tá bom, cara, tá bom. Você acredita em Deus, você só dá para ele outro nome. Então não importa o nome que você vai dar. Importa que tem sim, como dizia Einstein, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima.
Por isso que o cientista chamado alguma coisa Higgins, quando descobriu o bóson de Higgins, que segundo ele é a molécula mais primitiva, de onde partem todas as coisas que existem, ele deu o nome, qual foi o nome que ele deu? A molécula de Deus, alguma coisa assim, que é de onde parte tudo, né? Então, eu estou dizendo isso porque você, por pior que seja a tua situação hoje, de medo, de escassez, de problema real, eu estou falando de problema real da vida, gente. Procura, faz uma experiência, o problema já está aí, já está acontecendo, faz uma experiência. Você já sabe qual é o problema, já sabe que ações você tem que tomar. Tira férias do problema. Escolhe assim, eu só vou pensar, eu só vou ruminar esse problema daqui a um mês. Até lá eu vou só pensar na solução. E começa a tomar ações. Se você tem uma crença, olha para o céu, olha para o alto, ou para onde for o lugar, para baixo, não sei. E pergunta, para que estou passando isso? O medo precisa que a gente aprenda a lidar com ele, para tirar sim proveito, porque o medo pode ser usado para eu tomar precauções. É para isso que o medo serve. Para me avisar, Alexandre, cuidado. Opa, bota máscara, distância. Precisa ir lá hoje? Não preciso. Vou pedir por telefone. O medo no trabalho, o medo em abrir um negócio, o medo vai te ajudar a mapear tudo que pode ser ameaça para você. E você, consciência, olha que bacana, você usando o medo. Aí vem pensamentos negativos, pensamentos automáticos, repetitivos, e você já está mais ligado, você já está mais alerta. Opa, os pensamentos, não sou eu esses pensamentos. Esse pensamento tem a ver com a crença da criança, esse aqui é aquele pessimismo, nossa, como minha mãe era pessimista, nossa, meu pai era medroso, que Deus me livre. O que tem de coerente, de lúcido nesses pensamentos? Esse aqui. Então eu vou dar atenção para esse aqui. A gente tem uma live também sobre os pensamentos, tá, gente? Quase todos os assuntos que rodam nas lives tem uma live específica para ele. Você pode procurar lá. E o título é bem autoexplicativo, quase sempre. Então percebe que você pode ser o gestor das suas emoções, dos seus pensamentos. O gestor desse medo, ao invés de ser refém desse medo. É assim que acontece? Rápido, fácil? Não. É uma construção. Mas só vai acontecer a partir do momento que você decidir mudar a sua vida. Decidir mudar esse problema, decidir sair desse lugar. Decisão. Precisa da sua decisão. E na sequência, da sua autorresponsabilidade. Eu vou sair dessa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa saber como, tá? E Alexandre pirou de vez. Nossa, é a falta do café com leite dele. Ele não tomou ontem nem anteontem. Não precisa saber de imediato o que você tem que fazer, gente. Você só precisa querer. Eu quero ir lá para aquele lugar. Como é que eu faço? Não sei. Mas eu vou chegar lá. Quando você abre o seu coração para a vida e diz para ela o que você quer, faz a tua parte, 10%. Que a vida faz o resto. Tem uma frase linda. Érica, depois assiste lá, Érica. Vai ficar gravada. Seja bem-vinda, amiga. Tem uma frase que eu amo de paixão. Caminha que a vida te encontra. Então é isso, gente. Caminha. Eu vou até escrever aqui. Que a vida te encontra. Gente, caminha que a vida te encontra. Nem o medo, nem a raiva, nem a tristeza, nem a escassez, nem a falta do trabalho, do emprego, nada pode deter você. Porque você é de fato um ser de luz. Alguns bilhões de funções ao mesmo tempo no seu corpo físico. Um psiquismo de uma engenharia, de uma beleza incrível. A natureza à sua volta, em todo lugar que você olha, é harmonia, beleza e perfeição. Por que você está fora dessa? Calma, não é para entrar na culpa nem no medo. Você está fora dessa porque ainda não entendeu, às vezes não escutou, gente. O principal objetivo dessas lives é levar reflexão. É tocar um pouco e falar assim, cara, pensa aí, para pensar nisso. A gente leva uma vida tão atribulada, tão atabalhoada,
que a gente não se toca de parar e olhar minimamente para nós, para a nossa vida. É muito importante que você se veja como um ser que merece sim ser feliz, que merece sim ter uma vida bacana. Sofrimento não é a vida. Essa história de matar um leão por dia, isso é da década do século passado, talvez. A gente nasceu para aprender. E o convite nosso aqui é que cada um se decida a sair do lugar que está. Não se conforme com as suas inconformações. Não se satisfaça com as suas insatisfações. Você nasceu para ser feliz. Eu tenho certeza disso. Você nasceu para ser feliz. E tenho mais certeza ainda que isso é possível. Porque graças a Deus eu tenho a alegria de poder ver isso acontecer com muita frequência. Pessoas fazerem assim com a vida. Dá para fazer assim com a vida. E não precisa esperar vir uma doença grave. Não precisa esperar sentir o gosto de sangue da morte na boca. A gente pode fazer isso com consciência agora, enquanto está tudo bem. É mais confortável, né? Então é isso, gente. Se deixar, eu vou falar até meia-noite, hein? Vamos cortar esse negócio aqui, hein? Pelo amor de Deus. Eu quero agradecer muito a vocês a paciência, a disponibilizar aqui o que vocês têm de mais precioso na vida, nessa vida, o tempo, né? Se de alguma maneira esse trabalho pode ajudar alguém com uma palavra. Alexandre, a live foi mais ou menos, mas teve uma palavra que eu gostei. Se essa palavra, pode falar ali, né? Legal, eu gosto, né? Se essa palavra ajuda alguém, manda para esse alguém. Esse é o objetivo nosso. Levar esclarecimento, informação, humanização. Como disse a minha amiga muito querida, Paula, da leitura vibracional, pessoas comuns falando para pessoas comuns. Isso aí, né? Eu gosto muito dessas palavras. Aprender, amar e servir. Escolha o amor sempre. Entre o medo e o amor, escolha o amor. O mundo fica melhor assim, gente. Gratidão a vocês. Vou fazer um... Como é que chama? É bumerangue, né? Pronto, fiz um bumerangue ao vivo, hein? Vocês nem conheciam o bumerangue ao vivo, né? Um beijo, gente. Tá na hora, sabe do quê? Café com leite, biscoitinho, maisena com manteiga. Olha, dá até água na boca. Muito bom. É pra lá que eu vou. Gratidão a vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e acolham o medo, tá? Não briga mais, não foge mais dele. Quando ele bater na porta, fala: entra aí, cara. Senta aí, o que você quer me dizer? Fala pra mim. É da minha infância? É da pandemia? O que a gente pode fazer para te ajudar? Acolhe ele. Em vez de fugir, sente ele. A gente não tem ideia de quanto melhora naquele momento a emoção quando eu simplesmente sinto ela. Faz essa experiência. Quando vier qualquer emoção, ao invés de correr para reprimir, para fugir, sente ela, sem julgamento, tá? Sem querer sair correndo, sente ela. Depois parece que você deu passagem para ela, parece que saiu um pouco, e você fica mais leve, fica mais dono das rédeas. Viu como eu estou falando mais? Não parei, olha aí. Ah, não dá, gente, vambora, vambora. Um beijo, fique com Deus. E não esquece, hein? Caminha que a vida te encontra. Você não nasceu para sofrer, nasceu para aprender. E a vida vai ser, sim, cada vez melhor. Um beijo.